Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 16ª aula da Epístola aos Gálatas, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Estamos estudando a unidade 5, Permanecendo na Liberdade. E a aula de hoje iremos abordar as obras da carne não vêm do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 21. Estudaremos o principal papel de atuação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é responsável pela nossa santificação. A pessoa que anda no Espírito não faz coisas da carne e não se sujeita à lei do Velho Testamento. Devemos andar no Espírito e recusar a satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Relembrando a aula passada, nós vimos que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no domínio próprio, no serviço cheio de amor prestado para o nosso próximo e na obediência à lei de Deus. A questão agora é: como essas coisas são possíveis? A resposta é pela ação do Espírito Santo. Só Ele pode nos manter livres. O Espírito Santo é apresentado nestes textos que vamos estudar hoje como nosso santificador. É o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la, a capacitar-nos a cumprir a lei para sermos libertos do seu domínio e produzir o fruto da justiça em nossas vidas para ajudar-nos a ser vitoriosos sobre a nossa carne. Assim, desfrutar a liberdade cristã depende do Espírito Santo. Na verdade, é Cristo que nos liberta. Mas sem a obra contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade tende a degenerar em licenciosidade e tolerância ao pecado. Paulo enumera as obras da carne e busca, através dessa exposição, nos ajudar a vencer o inimigo dos nossos desejos carnais, se considerarmos cuidadosamente essa lista e o significado das palavras que Paulo emprega. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de começarmos a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal no YouTube através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E quero ainda pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora, queridos, vamos colocar os nossos corações na presença do Senhor e vamos clamar a Ele. Nesse momento, Ele nos ajude a compreender como viver em santidade, a deixar o Espírito Santo orientar a nossa vida para que possamos vencer a natureza pecaminosa que temos e reconhecer os nossos pecados, buscando dominá-los com a ajuda do Espírito Santo. Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos, queridos, passar para a nossa aula agora. As obras da carne não vêm do Espírito. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vamos analisar esses versos? Vimos no versículo 16 a 18 do capítulo 5 de Gálatas a oposição entre o Espírito e a carne. Paulo expõe o Espírito Santo como o nosso santificador. O Espírito Santo é o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la. Para viver uma vida de amor, o coração do cristão, que é a fonte dos pensamentos, sentimentos e vontade, tem de estar sob a força dominadora e capacitadora do Espírito Santo. A vida debaixo do Espírito está em antítese direta com a vida debaixo da lei, a qual os Gálatas estavam pensando em voltar. A grande ênfase da segunda metade da Epístola aos Gálatas
é que em Cristo a vida é liberdade. Precisamos sempre lembrar que estávamos debaixo da servidão da maldição ou da condenação da lei, mas Cristo nos libertou dela. Éramos escravos do pecado, mas agora somos filhos de Deus. E também ter na nossa mente que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço cheio de amor prestado ao nosso próximo e na obediência da lei de Deus, através da ação do Espírito Santo em nós. A ação do Espírito Santo agora, ela é apresentada aos Gálatas e a nós como santificadora. Paulo inicia falando que o Espírito Santo é o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la. Carne representa os desejos da natureza humana hereditária, na condição de caída, pecadora. Já o Espírito Santo refere-se ao próprio Espírito Santo, que tem o poder de nos renovar e regenerar, dar-nos uma nova natureza, um novo nascimento, um nascimento do Espírito. E Paulo enfatiza que há um conflito interior entre a carne e o Espírito. Existem alguns teólogos que sustentam que o cristão não tem conflito interno, porque, segundo eles, a sua carne foi erradicada. A sua velha natureza está morta. Mas essa passagem bíblica contradiz esse ponto de vista. Porque, na verdade, à medida em que aprendemos a andar no Espírito, a carne fica cada vez mais sujeitada, mais dominada. Mas a carne e o Espírito permanecem. E o conflito entre eles é feroz e incessante. Não podemos negar que existe uma coisa chamada conflito moral nas pessoas que não são cristãs. No entanto, o conflito cristão ainda é maior, mais feroz. Por quê? Porque no cristão existem duas naturezas, a da carne e do espírito, que vivem em antagonismo irreconciliável. A vida do espírito está sendo apresentada como um antídoto às inclinações da carne, que é o princípio do pecado que persiste nos cristãos, nos santos. Quero ressaltar mais uma vez que santo aqui é separado para Deus. Portanto, há uma guerra necessária e legítima, pois só andando no Espírito que os cristãos podem levantar-se acima das limitações da carne e evitarem a realização dos desejos dela. O argumento de Paulo, em resumo, é que o Espírito Santo faz a vida de fé funcionar. Se não fosse pelo poder interior do Espírito Santo, a vida de fé não seria espiritualmente mais produtiva ou aceitável a Deus do que a vida da lei. Então, o que significa andar no Espírito? Todos os crentes têm a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como fonte pessoal de poder para a vida que agrada a Deus. Somos o templo do Espírito Santo, o penhor da nova aliança em Cristo. Andar significa uma ação contínua ou estilo habitual de vida. Andar também implica em progresso. À medida que o cristão se submete ao controle do Espírito, isto é, responde em obediência aos mandamentos simples da Escritura Sagrada, o crente cresce em sua vida espiritual. Vejam bem, lembram que a lei leva os homens a Cristo? Então, o Espírito assume o controle e dirige os filhos de Deus para a plenitude da vida com nosso Senhor. Essa plenitude será resultado inevitável se o Espírito não for limitado pelo pecado do cristão. Ser dirigido pelo Espírito demonstra a liberdade da lei. O apego à lei significa a multiplicação de transgressões em lugar de redução delas. Evidentemente, existe um laço íntimo entre a lei e a carne. Hoje, nós cristãos não enfrentamos a mesma ameaça da escravidão à lei, mas é muito real a rígida alternativa entre viver debaixo do Espírito e viver debaixo do pecado. Viver debaixo do Espírito é a única proteção contra viver debaixo do pecado. Paulo deseja que os Gálatas entendam bem o que está em jogo. O legalismo judaizante não era simplesmente outra maneira de interpretar o Evangelho de Cristo, mas sim uma contradição, uma negação completa dele. Tentar se justificar perante a Deus pelas obras da lei faz parte dos princípios elementares deste mundo, a qual está caído e destinado à condenação. Viver debaixo do pecado do domínio da carne. Mas, em comparação, ser justificado pela fé em Cristo é caminho para Deus, que nos leva
a ficarmos livres da lei e pelo Espírito Santo nos livra também do poder da carne sobre nós. Nós vamos continuar descrevendo os versículos de hoje para desvendar esse domínio da carne. Vamos lá. Vamos ler os últimos versículos da nossa aula de hoje, que está em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos analisar esses versos. Vimos aqui nos versículos 19 a 21 do capítulo 5 de Gálatas as obras da carne. Paulo expõe a manifestação pública das obras da carne, enumerando-as para ajudar-nos a ser vitoriosos. Há um desafio para retirar estes pecados de nossas vidas. Esta não é uma lista completa. Paulo está dando exemplos para ilustrar aquele que é escravo das paixões carnais. Há uma ligação inegável entre a nossa conduta e a salvação. As obras da carne são conhecidas. Quando o homem vive de acordo com as paixões e desejos da carne, certos resultados são inegáveis. Paulo denomina estes resultados de obras da carne. São claramente reconhecíveis para que todos vejam o que realmente são. A carne propriamente dita, a nossa velha natureza, é secreta e invisível, mas as suas obras, a obra da carne, se manifesta. E quem as praticam certamente não herdarão o reino de Deus. Devemos andar no Espírito para vencer a nossa natureza pecaminosa. E para ajudar-nos a ser vitoriosos, Paulo enumera as obras da carne, a fim de que possamos considerar cuidadosamente esta lista e o significado de suas palavras. Esta não é uma lista completa. Paulo está dando exemplos para ilustrar aquele que é escravo das paixões carnais. Muitos pecados listados por Paulo são semelhantes. Portanto, pode ajudar em nosso entendimento se considerarmos em grupos. Então, assim o fiz. Vamos olhar cada um deles? Vamos citar as listas de pecados que Paulo coloca em grupos. E o primeiro grupo são os pecados de impureza sexual. Vamos citá-los e falar um pouquinho sobre cada um deles. Imoralidades sexuais, impureza e libertinagem. Imoralidades sexuais descreve a relação sexuais ilícitas. Um amor que pode ser comprado e vendido, onde uma pessoa é usada e descartada. Em vez de restringir as relações sexuais como Deus planejava, somente a um casamento legal, por toda a vida, de um homem com uma mulher, aqueles que praticam a prostituição fazem do sexo uma paixão barata e vazia. Impureza, sujeira que corrompe a moralidade e a alma da pessoa. São pensamentos, palavras e ações impuras e imorais. Impureza moral e religiosa. Impureza que separa de Deus, que é santo e puro. Libertinagem. Sugerem um amor ao pecado, de quem perdeu a sua vergonha, disposição para todo tipo de prazer e imprudentemente viola a lei de Deus. Dá a ideia de sensualidade, devassidão, provocação à moral pública. Um outro grupo é o grupo de pecado de natureza espiritual e religiosa, que é a idolatria e feitiçaria. Idolatria é essencialmente a adoração de uma criatura quando deveríamos adorar somente o Criador. É uma rejeição de Deus e de sua posição de autoridade e honra. Pode ser cometida na adoração a imagens ou na exaltação e na busca de coisas materiais. Culto aos falsos deuses. Feitiçaria. Originalmente se referia às drogas medicinais e, com o passar do tempo, veio a ser associada com o abuso de drogas e, finalmente, com o abuso de drogas em bruxaria e feitiçaria. É o uso de drogas para práticas religiosas que impedem o uso da razão, algo marcado pela falta de sobriedade. Muitas práticas religiosas pagãs exigem o uso de drogas para ajudar na comunicação com divindades. Outro grupo são os pecados contra as outras pessoas. Aqui nós demonstramos inimizades, rixas, ciúmes e iras. Inimizades. Descreve a separação hostil entre inimigos.
representa a separação que tínhamos contra Deus, a sua palavra, a sua vontade, ao seu plano. É uma atitude mental de inimizade para com as pessoas. Rixas são as brigas, comportamento que é o resultado na vida real desse estado mental de inimizade. Descreve debates, disputas, lutas e rivalidades pela recompensa, de modo egoísta em proteger seus próprios interesses. Ciúmes fala do medo de perder alguma coisa, insegurança e egoísmo, que leva a conflitos com outros e até mesmo a ressentimentos e ódio de outra pessoa. Iras descreve a reação, fúria, vingança e o impulso violento contra coisas ou pessoas que nos ofendem ou nos lesam. Não temos que buscar vingança. Devemos deixar a Deus o exercício da justiça. Continuando os pecados contra as outras pessoas, nós temos agora discórdias, divisões, facções e invejas. Discórdias, divisões que resultam de ambições egoístas e rivalidade. É uma palavra política que descreve a campanha partidária pela honra e posição. A solução de tal conflito é imitar a atitude de Cristo. Divisões resultam de quando as pessoas satisfazem seus próprios desejos em vez de buscar agradar a Deus. Espírito de separação, dividir com motivação pecaminosa. O oposto de unir e integrar. Facções são seitas religiosas ou filosóficas de discórdia ou contendas. Produtos das próprias invenções humanas, fruto de suas escolhas, sem qualquer fundamento na palavra de Deus. Invejas são similares aos ciúmes, que resulta do temor de perder algo que alguém já tem. A inveja é o ódio e o ressentimento que uma pessoa sente quando outras prosperam. O invejoso sofre com o êxito do outro, mas se alegra com o seu infortúnio e dor. Vamos falar agora dos pecados que demonstram a falta de autodomínio: bebedeiras e orgias. Bebedeiras são embriaguez, a bebedeira, o abuso de álcool, com todos os seus feios resultados, a mais comum obra da carne. Orgias resultam de excessos, mesmo em coisas que não são inerentemente más. Pode ser errado. Comer sem se conter, festas sem controle, equilíbrio e moderação. Representa exageros na satisfação dos apetites carnais. Aí Paulo fala das coisas semelhantes. Esta não é uma lista completa de todos os pecados possíveis. São exemplos para ilustrar uma escravidão das paixões carnais. As consequências de uma prática habitual pecaminosa. Paulo não deixa dúvida que há uma ligação entre a nossa conduta e a nossa salvação eterna. A pessoa em ação contínua pecaminosa, que não permite ao Espírito mudar totalmente sua vida e remover tal carnalidade, não terá vida eterna. Devemos ser transformados de dentro para fora. Quando chegamos à raiz dessas palavras, damos conta da vida que vivemos. Será que ela mudou? Considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, retidão e autocontrole, aqueles que satisfazem a carne serão excluídos do reino, pois tais obras dão evidência de que não estão em Cristo, não são descendentes de Abraão e não são, portanto, herdeiros da promessa. Há uma ligação inegável entre a conduta cristã e a salvação. Paulo inclui essa lista de obras da carne para que a vida do cristão seja revista. Os crentes não estão isentos da responsabilidade ética. O homem em Cristo tem pela primeira vez o recurso para viver como Deus quer que ele viva. A razão para a oposição veemente de Paulo da volta aos Gálatas à lei era que, na realidade, seria a volta à carne. Fazer isto equivalia excluir-se de Cristo. Deus não tem padrão duplo. Não vê o crente ignorando a conduta, mas aceita no lugar do crente a obra perfeita de Cristo. Não herdarão o reino de Deus os que praticam o pecado de forma contínua e habitual. Observe que não se trata apenas de atos, mas também de pensamentos e sentimentos pecaminosos. Paulo já advertiu os Gálatas sobre esses e outros pecados semelhantes,
bem como sobre as suas consequências. Embora os crentes possam, sem dúvida, cometer esses pecados, aquelas pessoas cujo caráter básico se resume na prática ininterrupta, sem arrependimento, não podem pertencer a Deus. Queridos, por hoje é só. Encerramos a análise dos nossos versículos de hoje. Vamos às nossas considerações finais. Assim como para os Gálatas, o legalismo também é extremamente prejudicial para nós, porque não permite que a nossa consciência e o nosso caráter sejam transformados pelo Espírito, e o faz considerar rituais e a obediência religiosa à lei mais importantes do que a misericórdia e o amor. Não nos deixemos enganar. Toda prática religiosa que procede do medo, do castigo divino e de interesses egoístas só serve para manter as pessoas escravas de sua soberba e de sua culpa e reféns de líderes manipuladores. Aceitá-las como normas ao cristianismo e praticá-las é pecado, é rejeição à graça e à misericórdia divina. Afaste-se disso se quer seguir a Jesus de verdade. Sobre a condução do Espírito, o crente sincero sabe que não pode ser aceito diante de Deus ou justificar-se por meio da obediência à lei. Sabe também que não pode cumpri-la fielmente por seus próprios esforços. Ele encontra no Consolador um companheiro pessoal de caminhada que o auxilia na guerra contra a carne e o ajuda a ser obediente. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos nossos corações na Tua presença, suplicando que o Senhor nos ajude a examinar as nossas vidas, a olhar essa lista que Paulo nos deixou, para ver se nós estamos inseridos nesse comportamento. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor possa nos ajudar a vencer a natureza da nossa carne, os desejos carnais, e sermos vitoriosos para a glória do Teu nome. Temos que reconhecer a nossa conduta errada e pedir ajuda ao Senhor, porque sabemos e cremos que certamente o Senhor irá nos ajudar. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim nós nos despedimos, agradecemos a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.